Bom, dentro dessa parte contábil de política fiscal, falta olhar um ponto que é muito relevante, né, para a discussão atual, né, que aparece com frequência na imprensa, que são as metodologias para se aferir o resultado das contas públicas. Nós temos a metodologia primária e nominal, basicamente, mas, né, não são as únicas, porque se formos estudar a economia brasileira, lá na primeira metade dos anos 90, anos 80, quando a inflação era alta, a gente precisa estudar a operacional também. Mas para o fim nosso, nominal e primária. O que é nominal? É simples. Ela envolve todas as receitas e todas as despesas do governo. Conta tudo. Ela se assemelha ao que a gente faria com o nosso orçamento. Se nós fôssemos olhar se estamos gastando mais que recebemos, a gente pega todas as nossas receitas e delas deduziremos as nossas despesas. Se der positivo, significa que estamos poupando, dando negativo, déficit. A gente faz isso no nosso orçamento, a gente olha isso. O governo também, todas as receitas menos todas as despesas. Agora, vamos pensar o seguinte, o primário. Se o governo deduz das receitas totais aquilo que ele ganha com juros e retira das despesas totais aquilo que ele gasta com juros. Nesse caso, nós temos os resultados primários. O resultado primário é o resultado nominal, excluindo receitas e despesas com juros. Usualmente, os países não têm receitas com juros, ou têm muito baixas. Então, usualmente, eles têm despesas com juros. Vamos dar um exemplo, citando aquele país do vídeo anterior, em que o Estado gastava 120 e arrecadava 100. 120 de gasto, arrecadação de 100. Vejam bem, se eu quero saber o resultado das contas desse governo, 100 que eu arrecado menos o que eu gasto, 120 menos 20. Suponha que esse governo, esse país, agora vou pensar o país, ele tem um PIB de R$1.000. Então nós podemos dizer que o resultado das contas públicas, menos 20 sobre 100, menos 2% do PIB. O que equivale a dizer um déficit de 2% do PIB. Esse é o contexto do país que eu apresentei para vocês, falando em termos nominais. Agora vamos pensar em termos primários, que é onde eu vou excluir receitas e despesas financeiras, com juros. Então, vou criar uma hipótese aqui de que esse país ele teve uma despesa com juros de R$25. Uma hipótese. Então, ele não teve receitas com juros. Vamos ver como que vai ficar essa conta 100 menos 120, agora que eu vou excluir a área financeira, a parte financeira dela. O 100, que é a receita nominal, não muda nada, porque, como eu disse, esse país não tem receita com juros. Se ele tivesse, eu tinha que tirar desse 100. Eu tinha que deduzir, mas como não tem, nesse caso, receita nominal igual a receita primária, 100. Agora vamos na despesa, 120, mas tem que tirar os juros. Quanto que é os juros? 95, os juros é R$25. Se o que eu pago de juros é R$25, a minha despesa total menos a minha despesa com juros vai dar 95. Essa é o quê? É a minha despesa primária. É a minha despesa sem incluir juros. Então, eu pego agora a minha receita primária, que no caso, nesse exemplo que eu dei, é similar à receita nominal, eu pego 100 e tiro agora a despesa primária, que é 95. Quanto que vai dar? 5 positivo. Naquela lógica de comparar o PIB de 1.000, 0,5%, ou superávit de 0,5% do PIB. Então, vejam bem, uma metodologia que inclui todas as despesas, inclusive financeiras, me deu um déficit. A outra metodologia me dá um superávit. E as agências de risco, o Fundo Monetário Nacional, quando ele tutela algum país, o mercado financeiro, dão uma relevância muito grande para o resultado primário. O resultado primário, por exemplo, quando eu estou nesse 0,5% do PIB,
que ele vai me indicar? Ele vai indicar algo mais ou menos assim. Esse país ele consegue economizar 0,5% do PIB para pagar o juro da dívida pública, da dívida do Estado. Essa é a ideia do superávit primário. Então, hoje a gente não tem superávit primário, a gente tem déficit. Mas eu me recordo que assim que vamos pensar o seguinte, o governo Fernando Henrique I, ele não fez superávit primário praticamente, fez até déficit primário. Aí veio uma crise muito forte, né? Ele acabou começando a fazer superávites primários, em torno ali de 2% do PIB, né? O valor aproximado, no segundo governo Fernando Henrique. Quando o Lula entrou, no início de 2003, ele elevou esse superávit primário para 3 ou 3,5% do PIB. E o mercado agradou muito disso. Por que razão? Porque significa que o governo está economizando mais para pagar o juro da dívida, o que tende a implicar uma dívida como percentual do PIB declinante no médio prazo. Vai reduzir o endividamento do Estado. Por outro lado, tudo tem dois lados. Se eu faço um superávit primário muito alto, significa que eu estou reduzindo o gasto na economia, né, não aumentando o salário do servidor. E então a gente tem que pensar também nessa perspectiva. É uma arte que você tem, você não pode deixar a dívida descontrolar, mas também não pode deixar, né, de pagar um médico no SUS. Tem que pensar muito, né, para fazer alguma coisa razoável. Né? Por isso que não é simples. Né? Então esse é o resultado primário. Ele exclui as receitas e despesas financeiras. Normalmente o que vale são as despesas financeiras, né, que são grandes. Então ele tende a ser melhor do que o resultado nominal e ele vai mostrar o esforço, a economia do país para pagar os juros da dívida pública, dívida do Estado, né, do governo. Então é isso, né? A parte contábil é essa, a receita menos despesa, quando há déficit, como que o governo busca se financiar, o problema da dívida e essa questão das metodologias, nominal e primário. O nosso próximo passo é um passo mais rico, que é verificar como que a política fiscal impacta a economia.